Bom dia a todos. Hoje é dia 12 de maio de 2026. Vamos continuar a leitura do volume 1 das Observações Esotéricas de Relações Kármicas. É o nosso quarto encontro. No último encontro, nós começamos a palestra 2, a segunda conferência. E nessa conferência ele começa falando, né, que o destino humano está nessa nossa. Ele vai começar, na verdade, a caracterizar o que é o karma, o que é o destino humano. E aí ele fala que o homem, a existência do ser humano só tem sentido quando o homem está integrado em todo o cosmos, que se ele for apartado das forças cósmicas, do ambiente cósmico, ele deixa de existir, não tem razão de ser. Então ele começa a falar da relação do homem com os diversos âmbitos do cosmos. Ele fala da nossa relação com o reino mineral, e ele traz que é o âmbito onde nós somos realmente livres, que a nossa relação com o reino mineral é bem limitada, ela é quase independente, que nós só estamos presentes no reino mineral totalmente quando morremos, que é o nosso cadáver, que enquanto estamos vivos, tem uma relação, mas tem mais coisas. Então, e aí ele fala que ele passa para o reino vegetal, que é quando ele começa a falar do etérico, do corpo etérico, desse ambiente etérico. E que esse ambiente etérico está vinculado à terceira hierarquia, aos anjos, arcanjos e arqueus. E que é nesse ambiente que nós temos as sensações de bem e mal-estar, que a Cíntia até na semana passada sintetizou bem essa questão do bem e mal-estar, né, Cíntia? Pode repetir para nós? Eu não lembro. Agora eu também não lembro. É, Mas eu acho que tem a ver com os temperamentos, era isso que eu tinha falado? isso, acho que era isso, E né? assim, fala. Não, pode falar, por favor. Eu acho que era porque, de acordo com o que a gente fez nas vidas passadas, eu construí esse corpo etérico, né? E esse temperamento aparece nessa vida como algo onde eu não tenho liberdade. Então, também vai determinar, vai falar assim, como eu estou me sentindo, né, animicamente, fisicamente. Isso já é uma tendência que eu tenho, né? Ou seja, isso já vem de antes, não é de agora, né? Então, se eu superei as mágoas, eu consigo, ao invés de ficar melancólica, viro colérica, né? E por aí vai. Mais ou menos isso, não lembro direito. Obrigada, Cíntia. E aí ele caminha mais um pouco, falando que os anjos, arcanjos e arqueus ainda estão sob a influência, também estão sob a influência de uma hierarquia superior, de forças superiores. Isso, que é a segunda hierarquia, né? Os exousias, os dínamis e os quiriótetes. E que dessa hierarquia vêm as nossas simpatias e antipatias, é o nosso corpo astral. Então, ainda tem, né, mais coisas, e que nós estamos, então, inseridos aí. É mais ou menos isso que ele fala. Alguém quer completar alguma coisa? Quer acrescentar? Quer. Dos quiriótites e de quem mais, Cris? Que próteses, dinamis e Dinâmica exousia. e exusia. Obrigada.
Eu acho Quiriótete. que... fala. Pode falar, Cíntia. Não, nessa parte do corpo astral, eu acho que eu gostei quando a gente leu que pelas nossas simpatias, antipatias, nós somos atraídos, né, para os locais, por exemplo, igual eu estava falando no começo. Ah, eu fui morar lá no Peru. Às vezes alguém ouve falar, tem uma oportunidade ali. A pessoa fala, não, não vou, né? E aí alguma coisa me atraiu para que eu fosse para lá. Acho bem interessante isso, né? Tem a ver com os lugares do corpo astral. É. Então, para a gente ver como é que o nosso destino aqui é traçado, não é? Que nós preparamos tudo isso na vida entre morte e novo nascimento. É disso que se trata, né? Bom, podemos seguir a leitura? Oi, Sônia, bom dia. Ó, eu vou começar no parágrafo anterior, o último da página 47. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, é fácil imaginarmos o seguinte: em uma vida anterior, convivemos com uma pessoa. Nesse convívio ocorreram várias coisas. Isso tem continuidade na vida entre a morte e um novo nascimento. Então, sob a influência das forças das hierarquias superiores, configura-se o que das vivências havidas na vida precedente, nos pensamentos vivos, nos impulsos cósmicos vivos, deve passar para a vida seguinte, para continuar sendo elaborado. Necessitamos das simpatias e antipatias para formar os impulsos mediante os quais nos encontramos na vida. Essas simpatias e antipatias são estruturadas na vida entre a morte e um novo nascimento, sob a influência dos exousia, dinamis, quiriótetes. Essas simpatias e antipatias permitem-nos encontrar as pessoas com as quais temos de conviver na vida terrena em conformidade com as vidas precedentes. Isso se configura a partir da nossa estrutura humana íntima. Quando elaboramos as simpatias e as antipatias, é natural que ocorram os mais diversos deslizes, mas esses são compensados novamente, por assim dizer, no decorrer do destino, passando pelas muitas vidas terrenas. Portanto, temos aqui um segundo componente do nosso destino, um segundo componente do karma, as simpatias e antipatias. Podemos dizer, então, que o primeiro componente do karma é o bem-estar interior ou o mal-estar. O segundo são as simpatias e as antipatias. Ele pede para ver um esquema da página 51. Então, nós vamos chegar lá. Quando atingimos as simpatias e as antipatias no destino humano, ascendemos à esfera na qual se encontram as forças que formam o reino animal. Elevemo-nos, então, até o próprio reino humano. Afinal, não convivemos apenas com o reino vegetal e com o reino animal, mas de maneira particularmente determinante em nosso destino, convivemos com outras pessoas no mundo. Esse convívio é diferente da coexistência com as plantas, com os animais. Trata-se de um convívio pelo qual se constrói justamente o que é mais importante em nosso destino.
Os impulsos que fazem a Terra ser povoada por seres humanos interferem somente na humanidade. Surge então a pergunta: que impulsos são esses que só atuam na humanidade? Podemos deixar falar por si uma observação puramente exterior, que eu já expus várias vezes. Na realidade, nossa vida é conduzida por uma sabedoria muito maior, proveniente de um outro lado, por assim dizer, do que a conduzimos deste lado. Muitas vezes encontramos tardiamente na vida uma pessoa que é muito importante para a nossa vida. Pensando retrospectivamente de como vivemos até o momento em que a encontramos, parece-nos, já comentei isso diversas vezes, que toda a nossa vida foi como uma trajetória para encontrá-la. É como se cada passo fosse dado com a intenção de encontrar essa pessoa justamente no momento certo, ou até mesmo para podermos encontrá-la em um determinado momento. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Basta tecer algumas considerações sobre o seguinte. Imaginem o que significa encontrar em uma idade qualquer uma determinada pessoa com plena consciência humana e, a partir de então, vivenciar, trabalhar, atuar com ela. Considerem apenas o que isso significa. Considerem o que se apresenta à consciência plena como o impulso que nos levou até lá. Ao refletirmos sobre como aconteceu o encontro com tal pessoa, talvez nos ocorra que primeiro tivemos de passar por um acontecimento relacionado com muitas outras pessoas. Se não fosse tal evento, nem teria surgido a possibilidade de encontrar essa pessoa durante a vida. Para que isso pudesse acontecer, foi necessário que um outro acontecimento tivesse sido vivenciado antes. Ai, a Eliana entrou. Olha que bom. Descobrem-se conexões complicadas. Todas tiveram de ocorrer e foi preciso participar de todas para que se pudesse chegar a alguma vivência decisiva. Bom dia, Eliana. Cadê? Ainda não entrou? Entrou. Bom dia. Bom dia, desculpem. Que bom. Que página você... Já estamos na 50. Vamos começar a página 50. Obrigada. Pode ser, então, que surja a seguinte recordação. Se não necessariamente com 1 ano de idade, mas, digamos, com a idade de 14 anos, fosse dada a tarefa de solucionar conscientemente o enigma do que fazer para, com a idade de 50 anos, se ter um encontro decisivo com uma pessoa, quando se imagina que isso deveria ser solucionado conscientemente, como um exercício de cálculo, reflitam apenas no que isso exigiria. Em estado de consciência, nós, seres humanos, somos tão incrivelmente tolos. E quando levamos em conta o que acontece conosco no universo, notamos que isso é infinitamente inteligente e sábio. Por meio dessa investigação,
somos conduzidos a aspectos extremamente intrincados, significativos, que fazem parte da atuação do nosso destino, da atuação do karma. Tudo isso se passa no reino humano. Peço-lhes agora considerarem o seguinte: de fato, o que se passa conosco encontra-se no inconsciente. Até o momento em que um acontecimento decisivo chega até nós, ele está no inconsciente. Tudo se passa como se estivesse seguindo leis naturais. No entanto, onde as leis da natureza teriam o poder de no entanto, onde as leis da natureza teriam o poder de provocar algo desse tipo, o que ocorre nesse âmbito pode contradizer, pode zombar de toda a ordem natural e de tudo o que elaboramos de acordo com as leis da natureza exterior. Repetidamente já chamei a atenção sobre isso também. As exterioridades da vida humana até podem sujeitar-se a leis calculadas. Tomem como exemplo os seguros de vida. Esses apenas podem prosperar quando se consegue calcular a provável expectativa de vida de uma pessoa, digamos de 19 ou 25 anos de idade. Quando alguém quer fazer um seguro de vida, a apólice dependerá de sua provável expectativa de vida, ou seja, de acordo com os cálculos, uma pessoa que hoje tem 19 anos ainda vai viver certo número de anos. Isso pode ser determinado. Imaginem, porém, que esse tempo já passou. Certamente não é por esse motivo que os senhores se sentirão na obrigação de morrer. Duas pessoas com a mesma expectativa provável de vida já poderão ter falecido a tempo. Mas, depois de terem morrido a tempo, de acordo com essa provável expectativa de vida, elas somente poderão encontrar-se uma com a outra da maneira que eu descrevi, pois tudo isso transcende o que podemos calcular em relação à vida humana a partir dos fatos naturais exteriores. Mesmo assim, isso acontece com uma determinação interior, como os fatos da natureza. Não se pode afirmar outra coisa senão a mesma determinação que faz acontecer um evento natural qualquer, um terremoto ou a erupção de um vulcão, seja lá o que for, um acontecimento natural maior ou menor. A mesma determinação faz com que duas pessoas se encontrem na vida terrena de acordo com as trajetórias de vida que elas trilharam. Eliana, quer ler? Pode ler. Não, leia. Tá bom. De Até aí, modo, tudo bem, gente? Aí, tudo bem. Tudo bem. de modo que realmente vemos erigir-se um novo reino no âmbito físico. E não vivemos nesse reino sentindo apenas bem-estar ou mal-estar, ou de acordo com as simpatias e antipatias, mas vivemos nele em conformidade com nossos acontecimentos, com nossas convivências. Estamos totalmente imersos no reino dos acontecimentos, das vivências que determinam nossa vida de acordo com o destino. E aqui embaixo tem um quadrinho. Arqueus, arcanjos e os anjos fazem parte da primeiro componente do karma, que tem a ver com o bem-estar, o prazer e o mal-estar.
Depois tem a segunda hierarquia, Dinamis, Exousiae e Quiriótetes. Segundo componente do karma, que tem a ver com as simpatias e antipatias. E a primeira hierarquia, Serafim, Querubim, Tronos. Terceiro componente do karma, os acontecimentos e as vivências. Bom dia. Isso é um esquema, Eliana? É um esqueminha. Ah, é que eu não tenho o livro. Olha aqui, ó, tá vendo? Deu para ver, Maria Lourdes? Sim. Ah, ok, ok. Obrigada. Nesse reino atuam as entidades da primeira hierarquia, os serafim. E aqui embaixo está escrito em hebraico, serafim já indica um plural. A forma singular é seraf, motivo pelo qual usamos a grafia anterior. Igual recurso vale para querubim e Elohim. A gente fala serafins, querubins, mas é serafim, querubim, Elohim, né? O certo. Então, nesse reino atuam as entidades da primeira hierarquia, os serafim, os querubim e os tronos. Pois, para conduzir o que atua no sentido de conduzir cada passo humano, cada emoção, tudo que há em nós no universo, é preciso que haja um poder maior do que aquele que atua no reino vegetal, do que o da hierarquia dos anjos, arcanjos e arqueus, e maior do que o da hierarquia dos dínamis, exousiae, quiriótetes. Para tanto, é necessário um poder que compete à primeira hierarquia, serafim, querubim e tronos, as entidades mais sublimes. O que se expressa ali vive em nosso verdadeiro eu, em nossa organização do eu, e se transfere de uma vida terrena precedente a uma vida terrena posterior. Considerem agora que os senhores estejam vivendo em uma vida terrena e provocam uma coisa ou outra, quer seja por instinto, paixões, inclinações ou a partir de pensamentos inteligentes ou tolos. Afinal, tudo isso está presente sob a forma de impulsos. Imaginem então que tudo o que os senhores fizerem numa vida terrena a partir de impulsos interiores em relação a qualquer coisa, tudo isso traz felicidade ou infortúnio a uma outra pessoa. Depois, os senhores passam pela vida entre a morte e um novo nascimento. Nessa existência, entre a morte e um novo nascimento, vem intensamente a sua consciência. Fiz mal a uma pessoa, agora estou menos perfeito do que estaria se não lhe tivesse causado esse dano. Preciso compensar esse mal. Surge nos senhores a necessidade e o impulso de compensar esse dano. Se provocaram algo que tenha favorecido alguém, notarão esse favorecimento de modo a reconhecerem que ele deve servir de base para um fomento cósmico geral, que ele ainda deve propiciar outras consequências no universo. Tudo isso os senhores podem desenvolver interiormente. Tudo isso pode causar bem-estar ou mal-estar, dependendo de como, na vida entre a morte e um novo nascimento, os senhores elaborarem a essência interior do seu corpo em concordância com esses fatos. Tudo isso pode levá-los a simpatias e antipatias, enquanto conformarem seu corpo astral de maneira correspondente com a ajuda de outras entidades, os exousiae, dinamis e quiriótetes. Tudo isso, entretanto, ainda não lhes confere o poder de transformar em um feito cósmico o que em uma vida anterior foi mero fato humano. Os senhores estimularam uma pessoa ou prejudicaram uma pessoa. O efeito disso é que em uma próxima vida essa pessoa vem ao seu encontro.
E nesse encontro, os senhores descobrem o impulso de propiciar a compensação. O que tem um simples significado moral deve transformar-se em um fato exterior, deve tornar-se um acontecimento cósmico exterior. Tudo bem? Pa- Para tanto, é preciso contar com as entidades que transformam, metamorfoseiam atos morais em atos cósmicos. Trata-se das entidades da primeira hierarquia, o serafim, querubim e tronos. Eles transformam o que vem de uma vida terrena em nossas vivências das próximas vidas terrenas. Elas atuam no que são os acontecimentos, as vivências na vida humana. Cris, não estou ouvindo. A Célia queria fazer alguma pergunta? Não, Não? não, 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 estou acompanhando bem. Tá bom. Vimos assim os três elementos fundamentais do nosso karma: nossa composição interior, o que nos torna humanos interiormente, está sujeito à terceira hierarquia. Nossas simpatias e antipatias, que em certo sentido já pertencem ao nosso meio circundante, são uma questão da segunda hierarquia. Finalmente, o que vem a nós com nossa vida exterior é uma questão da primeira hierarquia, a hierarquia mais sublime dos seres superiores aos seres humanos. Assim, contemplamos o contexto no qual se encontra o ser humano em relação ao universo. E chegamos então às grandes perguntas: como se desenvolvem os detalhes do destino humano, tendo por base esses três elementos? O ser humano nasce em uma família, nasce em um determinado local da Terra, nasce no seio de um povo, nasce em, nasce em um contexto de fatos. Mas tudo que se manifesta pelo fato de a pessoa nascer em determinada família, ser formada por seus educadores, nascer em certo povo, em determinado local da terra, tudo o que, em decorrência do destino, interfere tão profundamente na vida humana, apesar de toda a liberdade humana, em última análise, tudo isso depende de algum modo desses três elementos que compõem o destino humano. O enfoque correto dessa base revelará as respostas correspondentes a todas as perguntas singulares. Perguntemos por que uma pessoa pega varíola na idade de 25 anos, enfrentando talvez risco extremo de vida. Perguntemos como qualquer doença ou um evento qualquer pode interferir em sua vida. Como pode interferir em sua vida o estímulo provocado por essa ou aquela personalidade de mais idade? O estímulo dado por esse ou aquele povo, o estímulo provocado por esse ou aquele acontecimento exterior, sempre temos de voltar àquilo que compõe o destino humano de forma tríplice e insere o ser humano na totalidade das hierarquias cósmicas. Somente no mundo mineral o ser humano movimenta-se livremente. O mundo mineral constitui o campo de sua liberdade. Quando os. Quando eu li essa última frase, aí fica claro quando fala, não é, que a possibilidade de aprendizado, de transformação é aqui e não quando estamos Lá, É. lá. Eu falei, agora clareou mais. sim. Fala, Cíntia. Eu estava pensando nisso também, Cris, que
Outro dia eu estava ouvindo alguém falar sobre a biografia, né? De um outro lugar, e é bem legal porque a gente vai apanhando diferentes visões, né? E aí ela falava assim que o único lugar que a gente pode transformar as coisas é aqui no que aqui encarnados a gente muda as coisas, a gente consegue mudar. E lá no plano espiritual a gente não muda porque a nossa consciência está fora. Então, quando a gente sente o que o outro, o que a gente causou na outra pessoa, né, lá no Kamaloka, aí surge o impulso de querer vir para uma outra vida, né, renascer aqui para poder compensar. Aí ficou tão claro assim, porque deve dar um desespero, né? Você sentir e falar assim, mas eu não posso fazer nada. Tá tudo. Tem que voltar. E aqui não é um lugar para fazer nada, né? Eu vou ter que. Achei muito. Não tinha pegado assim por esse lado, né? Achei bem legal. Muito bom. Obrigada. Quando o ser humano presta atenção nisso, ele também aprende a colocar a questão da liberdade de maneira correta. Releiam em minha A Filosofia da Liberdade a grande importância que dei ao fato de não se perguntar sobre a liberdade do querer. Este último está localizado embaixo, muito profundamente no inconsciente, e é um disparate perguntar pela liberdade do querer. Pode-se falar apenas da liberdade dos pensamentos. Em minha A Filosofia da Liberdade, fiz a distinção bem clara desse aspecto. Os pensamentos livres devem impulsionar o querer. Então, o ser humano é livre. Mas, com seus pensamentos, o ser humano vive no mundo mineral. Todo o resto com o qual ele vive nos mundos vegetal, animal e puramente humano está submetido ao destino. A liberdade é algo do qual se pode afirmar: o ser humano emancipa-se dos reinos nos quais imperam as hierarquias superiores e penetra no reino que, de certo modo, está livre da influência das hierarquias superiores, o reino mineral, para, por sua vez, tornar-se livre. Esse reino mineral é o mesmo ao qual o ser humano se assemelha apenas por meio do seu cadáver. Quando, depois de transpor o portal da morte, ele abandona esse cadáver. Durante sua vida terrena, o ser humano independe desse reino que somente pode provocar sua destruição. Não é de admirar que ele seja livre nesse reino, pois esse reino não tem outra participação no ser humano senão destruí-lo, assim que ele, esse reino, o receba. O ser humano não pertence a esse reino. Ele precisa primeiro morrer, para então, como cadáver, pertencer ao reino no qual ele é livre. Também no que se refere à sua aparência natural. É assim que as coisas se relacionam entre si. Envelhecemos cada vez mais, desde que não ocorram os outros incidentes que ainda iremos conhecer durante o estudo do karma. Quando o ser humano morre idoso, seu cadáver torna-se parecido com o reino mineral. Ao envelhecer, entra-se na esfera do que é desprovido de vida, e lá se expele seu cadáver. Esse não é mais o ser humano. Naturalmente, não é mais um ser humano. Observemos o reino mineral. Esse não é mais Deus. Assim como o cadáver não é mais um ser humano, o reino mineral não é mais Deus. Mas o que é então? A divindade está nos reinos vegetal, animal e humano. Neles, nós a encontramos em suas três hierarquias.
ela não está no reino mineral da mesma forma que o cadáver não é o ser humano. O reino mineral é o cadáver divino. Aliás, dando prosseguimento a essas conferências, vamos nos deparar com um fato curioso, que hoje vou apenas mencionar: que o ser humano fica mais velho para se tornar um cadáver, e os deuses ficam mais jovens para se tornarem cadáver. Pois os deuses seguem o trajeto inverso, aquele que nós percorremos após nossa morte. Por isso, o reino mineral é o mais recente. Mesmo assim, ele é o que os deuses segregam. Pelo fato dele ser segregado pelos deuses, o ser humano pode viver nele como o reino de sua liberdade. É assim que as coisas se relacionam entre si. Na verdade, o ser humano aprende a sentir-se cada vez mais à vontade no universo, quando aprende a colocar corretamente seus pensamentos, seus sentimentos, seus impulsos de vontade em relação ao universo. Todavia, somente desse modo pode-se entender como, de acordo com o destino, se é colocado no universo e no contexto de outras pessoas. Tudo bem? É, vocês dão licença de eu falar um minutinho? A minha bateria arriou. Eu estou com um problema no celular que não segura a bateria. Então, se eu desaparecer aqui, é devido à bateria e eu peço desculpas. É isso. Obrigada. Muito bem, gente. Rosana, você quer falar? Eu quero, achei um pouquinho confuso O final eu achei também, esse último é, trecho. um pouquinho confuso. Um pouquinho confuso? Mas é confuso mesmo para a gente entender, não é? Isso não é uma novidade, para todos nós é confuso. Tá, o reino mineral é o cadáver divino, ok. O reino, como é que fala? Das plantas, né? É o cadáver. Não, ao contrário. Mineral é o cadáver divino. O hã? Quanto mais jovem, eles se tornam cadáveres divinos, eles precisam ficar, show, renovar. Isso ficou confuso para mim. muito bem. É confuso mesmo, né? Porque, na verdade, o que ele está tentando trazer é como o karma está se formando, né? Então, ele fala que o nosso karma, que o que a gente tem de atual é o nosso corpo, né? Que vai se tornar um cadáver e que está ligado a esse reino mineral. Mas que Sim. o corpo etérico que também vai formar o nosso destino a partir daquilo que a gente viveu em outra vida. E a partir, e as simpatias e antipatias também, e o nosso eu também, que faz parte de todo esse nosso karma. E aqui ele traz essa imagem que ele disse que vai explicar depois, que a partir do momento que nós envelhecemos, nós vamos nos tornando este cadáver, né? E os deuses fazem o caminho exatamente inverso ao nosso, né? Eles vão ficando mais jovens, né? Pelo que eu entendi. Mas ele disse que vai explicar lá na frente. Ele É, não trouxe essa explicação aqui agora. E eu também não sei te dizer. O que ficou mais claro para mim aqui é que tem que fazer aqueles 6 exercícios, pensar, o querer, para a gente ter mais liberdade nesse plano enquanto estamos aqui. É isso mesmo? Então, o que a gente tem que fazer nessa vida é se lapidar o tempo inteirinho, porque a gente não traz o script, né? Então, eu vou fazendo encontros, que são os encontros mais sutis, que eu nem percebo, aqueles encontros que são verdadeiras trombadas na vida, né?
E como é, a liberdade está exatamente como é que eu lido com essas situações. Essa é a nossa liberdade aqui na Terra, né? Então eu vim com total antipatia a você e estou trabalhando com você e eu fico o tempo todo puxando o seu tapete. É minha liberdade. Ou eu posso chegar mais próxima de você e tentar entender o que que é que está acontecendo lá. Assim que eu entendo, né? Então, a nossa liberdade é essa. Então, para que essa liberdade seja cada vez mais consciente, porque isso está no querer, né, que ele fala, e o querer é totalmente inconsciente, né? O que eu tenho que fazer é cada vez mais me esmerar. Como eu me esmero, o Steiner dá esse caminho. Existem outros, mas o Steiner traz esse caminho dos exercícios, né? Uhum. Tá certo. De Obrigada. todos esses exercícios. Acho que dá para ler mais um pouquinho, Cris, ou vamos parar aqui? Eu acho que nós ainda temos só um pouquinho, 8 minutos, mas terminamos a segunda conferência, né? Então, eu acho que era bom dar Parar, uma. tá bom. Se vocês não se Então, opuserem, antes para não entrar na terceira. Sim, sim. acho que tá bom. En- E Então, eu tenho duas perguntas. Uma em relação ao livro, que eu não tenho o livro, e agora estava a pesquisar, foi a tradução da doutora Sónia Setzer, e só tem o primeiro volume, é isso ainda? São 6 volumes já Mas já editados. tem 6 volumes? Já tem os. Uau, pronto. Ah, vou ter que ver isso. A outra coisa é, como é que nós sabemos, claro, temos o livre-arbítrio, a Eliana deu o exemplo de, ok, eu venho com antipatia perante uma determinada pessoa, eu faço o meu trabalho, tento tratá-la como se estivesse a perceber que aquela antipatia eventualmente terá vindo do destino e de outras vidas e de uma compensação, e trato o melhor possível aquela pessoa, mas na verdade eu reparo também que aquela pessoa tem uma simpatia, antipatia também para trabalhar comigo. Então, uma coisa engraçada que me tem acontecido, eu depois já vou dizer, mas a minha pergunta é: como é que eu sei que aquela situação foi solucionada de uma maneira adequada, Hum. não é? Pronto, esta era a minha pergunta. E a resposta que eu me ponho para mim mesma como uma pergunta, que é, ok, e por acaso aconteceu hoje mesmo uma situação destas. Então, eu ando numa academia sénior e eu estive aula de pintura lá. E a presidente lá dessa academia é uma pessoa assim toda dinâmica, toda muito senhora do seu nariz, não sei se é assim que também vocês dizem, e é do meu ponto de vista, ela é um pouco ditadora e quer mandar, mas nós já temos uma idade avançada e já não ligamos nenhuma àquilo que ela diz e fazemos aquilo que achamos, como é lógico. Mas havia coisas que eu não gostava na atitude dela, é quando ela diz assim, utiliza umas palavras assim um bocado agrestes, nunca foi contra mim, mas em relação a outros, por exemplo, houve uma senhora que enviou e ela diz assim: Olha aquela, agora está aqui preocupada com o morto. E eu fico assim, um bocado assim, não, não é nada comigo, mas não gostei muito, não é? Pronto, e fica aquilo a trabalhar em mim e eu sei que não é uma coisa boa eu estar a ter este sentimento. Mas é engraçado que eu continuo a tratá-la como se não tivesse acontecido nada para eu reclamar. E o que é engraçado é que hoje ela começou a falar comigo assim do nada, como se fosse uma amiga minha de há 500 anos. E eu, uau, será que este assunto já está resolvido? Entendem? Entendo, Pronto. entendo. Então.
Eu acho que essa é uma pergunta assim, se o assunto está resolvido, eu acho que é muito difícil da gente responder, porque eu acho que a gente sente no coração e fica mais apaziguado, né? Mas também acho que quando a gente observa algo que não vai de acordo com aquilo, como você está dizendo, com aquilo que eu penso, a maneira como eu agiria, mas eu ponho foco nisso e tento compreender de alguma forma, eu acho que o mundo espiritual age a nosso favor e daí, de repente, parece que alguma coisa cai e tem uma relação diferente, né? Não sei. A minha experiência também é assim, né? Não sei o que vocês Não, pensam. tudo bem. É que a Nina e a Sônia queriam fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu ia dizer aquela poesia do Steiner, né? Eu acho que ajuda um pouco a Maria de Lourdes, que ele fala assim: só a ajuda do ser humano ao ser humano, só o encontro do eu com o eu, só o simplesmente mirar de olho no olho de duas personalidades cria essa pedagogia curativa que confronta, curando a ameaça ao mais íntimo do ser humano. E aí eu pulei um pedacinho onde ele fala o encontro do eu com eu, sem indagar pela confissão, pela antipatia ou pela simpatia, né? Mas esse encontro, porque se encontra e fala, não gosto, não chego perto. Agora, é o meu encontro, eu olho, eu convivo, né? Muito bom e bem Obrigada, poético. Nina. É, É, agora eu queria completar o que a Nina fala, porque a Nina está falando de sentido do eu alheio, que começa lá no sentido do tato, né? Então, e cada sentido tem uma virtude a ser desenvolvida. Então é isso, exatamente isso. A cada vez mais a gente se lapidar, né? A Tudo bem, Sônia queria fazer tinha levantado a mão, senão eu vou parar a gravação.